O futuro do marketing hoteleiro. O Depois das 6 está começando agora. Gabriela Otto, eu não posso começar. Aliás, nós estamos no nosso 71º programa, o que é uma coisa É maravilhosa. mesmo? Nós já Olha, temos uma história, um dos primeiros podcasts eu acho. do planeta hoteleiro, né? Nem Brasil nem se conta, entendeu? E a gente já está aqui no nosso 71º programa. E uma coisa que eu reparei é que os teus livrinhos estão todos organizados em cores, Gabriela Você Otto. Olha que coisa viu? bonitinha a Deixa eu sua mostrar aqui biblioteca. melhor, Meu olha. Deus. Não é? Esse aqui é um lado, tem o outro também, mas aqui já dá para ver que é por cada bloco aqui é de um tema e eles são por Aham, cor, exatamente. aham. Olha que lindos. Olha que coisa incrível. Então eu tenho a impressão que você chega na livraria e diz assim, não, eu preciso comprar um vermelho porque eu preciso compor a Porque minha tá pilha de faltando ele, vermelho. exatamente, exatamente. Você sabe qual é a melhor maneira de se montar uma biblioteca? Ah, vai dizer que tem uma certa, tem várias maneiras de se montar uma biblioteca. Não, mas a mais perfeita de todas Ah, ah. é pedindo emprestado e não emprestando. Mas isso não existe. Cara, pede meu carro emprestado, pede o que você quiser emprestado, mas livro não se empresta. Você vai ter Eu um também mínimo não ensaio. Até porque empresto. você precisa, não empresta o Eu livro. não empresto meus livros. Até para os meus filhos, quando eu empresto alguns livros, eu peço de volta. Óbvio, fico monitorando isso, exatamente. Bom, Gabriela Muito Otto, bem. a gente fez um programa falando sobre, questionando um pouco o momento de crise existencial dos profissionais de marketing na indústria hoteleira. Uhum, E a gente resolveu dedicar esse programa sobre isso, sobre o profissional de marketing do isso. futuro e quais são os movimentos que estão acontecendo hoje no mundo da hotelaria, que estão, de alguma Uhum, maneira, criando esse paradoxo, essa crise identitária do profissional de marketing, né? Inclusive, você estava falando para exato. mim, agora, quando a gente estava fazendo o briefing, que quando você organiza os seus eventos da HSMAI, falei certo? KSMai. Mas é HSMAI, ok, é isso mesmo. eu estou há A 61 gente é programas brasileiro. tentando falar HSM Ari, HSMAI, eu não Ó, consigo. tá vendo? Mas vocês, nos teus eventos, Hum. você tem dificuldade de identificar um Sim, profissional de marketing da hotelaria. Olha que coisa incrível. é inacreditável quando a gente quer fazer um painel, alguma coisa assim, colocamos no board lá, todo mundo discute. Cara, é difícil, não tem um profissional sênior de mar, pouquíssimos, assim, os que existem já tiveram conosco, então é muito complicado. Então, o que está acontecendo? Um apagão de marketing, marketing se tornou operacional, se tornou um troço técnico, né? Ao longo do tempo, a gente sabe, até já entrando no nosso conteúdo aqui, ao longo do tempo a gente sabe que marketing ficou muito relegado abaixo de vendas, né? Que é o grande primeiro desafio que marketing teve. Então, marketing sempre foi conectado com vendas, a responsabilidade e o objetivo dele era captar venda direta, né? Na verdade, vamos começar lá de trás. Antes era, fazemos uns folhetos excelentes para agências e operadoras e estava tudo ótimo. Era esse o papel de marketing. Depois, com a questão digital e tudo mais, marketing se voltou para cuidar de fornecedores, agência digital, fotógrafo, né? Eu lembro, né, de pessoas de marketing trabalhando atendendo o fornecedor o dia inteiro, era um inferno, saber em que revista que vai publicar, e não sei aonde, o que vai fazer de parceria, era isso, mas era uma coisa, então, muito passiva, né? Então, o marketing, essa falta de posicionamento estratégico dentro de muitos hotéis, dentro da hotelaria, chegou assim, tá gritando já o mercado, ninguém aguenta mais isso e é preciso que marketing tome, se posicione dentro da nossa indústria, né? Claro que a tecnologia, né, chegou, revolucionou um pouco, exigiu novas habilidades, novos conhecimentos, mas mesmo assim o foco de marketing sempre continua sendo aumentar a venda direta, trabalhar com uma visão comercial e será que tem futuro isso, Paulo? Eu acho que, bom, em primeiro lugar, eu dou aula de marketing há
há 25 anos, né? Dei aula 10 anos Você tá na vendo SPM. esse histórico aí, né, que a gente está Sim, falando. eu estou vendo essa história. Eu acho que o ponto que você colocou, ele é assim, o ponto chave dessa crise de identidade hoje, porque eu acho que a questão da hotelaria nos últimos 10 anos evoluiu de tal maneira que a gente hoje se diz não mais uma indústria de pessoas, mas a gente se diz uma indústria de pessoas digitais, né? We are no longer people business, we are digital people business. E isso exigiu os esforços, né, das equipes comerciais, das equipes de marketing, muito concentrados na otimização dessas ferramentas tecnológicas para a captação de clientes. Né? O que a gente chama classicamente do marketing, do criar e manter clientes. Então, nos últimos 10 anos, o marketing se voltou muito para otimizar essas ferramentas digitais na criação de clientes, na captação de clientes. E isso foi até o momento da pandemia. Até o momento da pandemia. Na hora que veio a pandemia, ela acelerou um processo de transformação de produto, porque ele é consequente na transformação do cliente, das novas gerações, que a gente já falou muito aqui, e que está hoje exatamente no ápice, em que o cliente mudou. A gente falou muito dos clientes híbridos, da sustentabilidade, da governança, vamos dizer, das igualdades dentro do hotel, e isso está exigindo um protagonismo do profissional de marketing mais voltado para produto do que para o ciclo digital, porque o ciclo digital definitivamente está incorporado nas funções de venda. A gente já falou sobre isso. Hoje não existe mais o vendedor que não tenha essa capacidade de gestão técnica da aquisição e desenvolvimento e ativação de clientes, né? Ou seja, o vendedor clássico está sendo cada vez mais comido pelos vendedores que vêm dos mundos do RM, etc. e tal. E isso faz uma crise identitária do marketing. A gente está tentando aqui ajudar eles, né, Gabi? Você sabe que tem um lendário executivo aí da Coca-Cola que sempre falou, corroborando com o que você falou, que ele sempre disse que o objetivo do marketing é fazer com que mais pessoas comprem o teu produto, o teu serviço, e, se possível, por mais dinheiro. Ou seja, a vida toda a gente ouviu que o foco de marketing é praticamente dar um suporte para vendas. Quer dizer, como você falou, literalmente é uma crise identitária mesmo, né? E vamos falar um segundo ponto, né, que é os grandes desafios e o futuro. Passa por experiência, certo? Por quê? Tudo que a gente estudou aqui para fazer esse vídeo, o que mais saltou aos olhos aqui é: marketing precisa parar de vender apartamento. Concorda? Sim, sim. Difícil falar isso, hein? Difícil falar isso depois de tantos anos a gente ouvindo a mesma coisa. Com certeza. E quem vai traduzir experiência é o profissional de marketing. Porque, assim, todo mundo fala de experiência. Agora, o que é experiência hoteleira? Boa. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Né? A experiência hoteleira, ela passa por uma capacidade que os atores, né, principalmente os profissionais de marketing, têm de desenvolver, né, aquele triângulo que eu chamo do triângulo, que é a imersão do cliente dentro de um determinado ambiente físico, né, que a gente chama desse ambiente físico de design, né? Então o design não é, como até o Brian Chelsea falou há 2 semanas numa entrevista, que design não é mais apenas uma peça de arquitetura ou artística. O design é todo um processo que leva o cliente a, no final, dizer: puta, aquilo é uma experiência. Então é um processo... É sutil. É sutil e que junta com os elementos que são os elementos mais profundos da nossa existência, na nossa humanidade, que eu chamo de pessoalização, né? Ali dentro do hotel, a gente passa pelo Maslow, né? Um corredor de Maslow, né? Que foi aquele professor de Harvard que inventou aquela pirâmide das necessidades, que ali dentro do hotel... Que nunca fez uma pirâmide, inclusive. Ele só descreveu, e nunca botaram uma pirâmide no meio do negócio, mas não foi ele que fez. Exatamente, coitadinho. Mas morreu perfeito, atropelado. Perfeito. Morreu atropelado em Cambridge. Tá falando sério? Sim, o Maslow morreu atropelado. Foi. Gente.
E aí, Gabi, Sabia o não? profissional de E marketing, aí? assim, excepcional dos tempos modernos, são aqueles que conseguem fazer com que essas articulações aconteçam da imersividade, da experiência em si e da pessoalização na extrema. Quando é a pessoalização, eu digo, chuveiro, banho, quero me sentir limpo, mas aquela limpeza ela tem que vir com Legal. aromas, ela tem que vir com a pressão da água, ela tem que vir com uma série de É, coisas. Então é isso que o é, profissional é. de marketing ele transforma essa pessoalização em experiência. E aí, por que eu estou falando isso? Porque alguém está fazendo isso. Quando a gente vê produtos excepcionais, que a gente fala, né? Você fala nas suas palestras, leva pessoas para falar, e que falo nas minhas aulas, né? O Moxie, 25 horas, o Joe and Joy, o Mama Shelter, o Citizen M, aqui do Brasil tem o U2, que eu até ajudei a implantar da Intercity. São esses Uhum. caras que estão fazendo acontecer esse trinômio. E quem está fazendo isso? É, Quem deveria estar fazendo isso? É o marketing, é o novo marketing. Que ele está muito é. menos agora no campo dos digitais e muito mais no campo dos produtos dentro da hotelaria. Uhum. Você não acha? Eu acho, mas não acho que essa chavinha tenha virado ainda, né? Eu acho que eu já falei aqui de um laboratório da marca Hyatt que acho incrível, assim, que eu gostei muito que você falou que não é humanização, mas é pessoalização, onde eles colocam, o que é laboratório hoteleiro em termos de produto, né? Eles colocam tipo um galpão com apartamentos ali e as pessoas circulam. Para entender se realmente as pessoas sentam naquelas mesas viradas para a parede, para entender como é que elas se localizam dentro do apartamento, onde é que elas põem o seu laptop, se a mesa sendo, caso tenha uma mesa no apartamento, se faz sentido ela ser quadrada ou ser redonda, o quanto que as pessoas mais sentam, onde sentam, se é em poltrona ou em cadeira, o que elas mais usam, quais são os cantinhos do apartamento que elas não vão. Então, esse tipo de detalhamento e de olhar, e como eu disse, eu adorei o que você falou, para a pessoa, né? Que individual, não é o ser humano de uma forma mais ampla, mas é o detalhe mesmo do humano, né? Como é que a gente estica as pernas, como é que a gente se sente confortável, aonde que a gente está deitado na cama, onde é que a janela, né? Para onde que a gente olha para nos deixar com aquela sensação de liberdade, coisas assim. Então, Uhum. eu realmente eu concordo, mas eu não tenho um olhar ainda tão otimista para isso, porque eu sinceramente vejo cada vez mais pessoas de marketing entendendo que só o que elas têm que fazer é se especializar na tecnologia digital que está chegando e coisas desse tipo. E eu não estou dizendo que não seja importante, alguém tem que fazer esse trabalho, mas quando a gente fala de marketing estratégico, teria que ir bem além disso. Perfeito. Não tem mais protagonismo. O profissional de marketing no campo Exato, digital não tem mais exato, protagonismo. Ele só vai ter protagonismo exato, em produto. E o que você falou exato. é muito legal, porque no topo desse triângulo que eu chamo de imersão, pessoalização e experiência, assim, a gente substitui função por imersão. Então, assim, e é Boa. um marketing que faz com que essa mudança de mindset tenha que acontecer dentro do hotel, porque os profissionais É. de hotéis, os gerentes gerais, eles estão ali para funcionar, não está para imersar. É executar, entregar, Exatamente. exatamente, Ele tem que entregar. entregar um bom check-in, ele tem que entregar um É, local limpo, etc. E o marketing, o papel do marketing é fazer com que essa função se transforme em imersão. Como é que eu faço que esse boa. check-in que eu faço num hotel, que é algo absolutamente funcional, ele pode vir dentro de uma lógica de entretenimento imersivo, que eu diga ali, porra, mas que coisa legal que foi chegar e respirar esse hotel, né? Porque teve um sorriso, porque teve um cheiro, porque teve uma acolhida. Né? Trabalhar é uma coisa que é muito importante hoje para os hóspedes poder trabalhar em qualquer lugar. Work anytime, anywhere dentro do hotel. E as pessoas ainda têm business center.
os business centers viraram, assim, currais, né, em que tudo que a gente menos quer hoje é ir para um business center. E é o marketing que tem que desenvolver essa transição funcional de um business center para uma imersividade de trabalho em qualquer facility do hotel. Então, oportunidade existe, né, de ser protagonista, né, ou de ser caudatário no digital, ou de ser protagonista no produto. Acho que cabe ao profissional Porque pensar. dentro daquela nova estrutura que nós falamos aqui no vídeo anterior sobre a estrutura da equipe comercial, de estratégia comercial, o que você falou é perfeito, né? Que deu protagonismo de marketing. Entre vendas, RM com e-commerce, etc., e marketing, realmente marketing perde bastante seu protagonismo. Muito bom. É preciso consistência, que é uma das palavras que a hotelaria mais precisa, e marketing pode dar isso, né? Além da credibilidade, confiança na marca, a palavra consistência, acho que pode entrar aí. E quando a gente tem objetivos mais complexos, meus amigos, o trabalho é mais duro, não tem jeito. A gente está vivendo num ambiente de negócios mais complexo, em exigências maiores por parte dos clientes, então essa mudança de mentalidade vai ter que vir. Agora vai ter que vir com o trabalho duro. As grandes redes internacionais, você sabe disso, que a gente já trabalhou em grandes redes, elas têm muito isso muito claro na definição dos papéis de produto e marketing. E tem coisas extraordinárias. Se você entra no site da Coca, como eu acabei de falar, tem lá as 35 marcas, a Marriott. Ano passado a Marriott lançou um que eles chamam de um TED Room, né, um quarto TED, tematizado em cima de gamificação, etc. Então, tem muita coisa acontecendo nesse triângulo da imersividade, pessoalização e experiência nas redes. Mas é possível fazer isso também naquele hotel independente, naquela rede local, naquela rede doméstica. Basta despertar para. É isso aí. E assistir o nosso podcast, perfeito, né, Gabi? É tão barato, né, Gabi? Assistir o nosso podcast não custa nada, não tem que ir, gente, não tem que ir para Lausanne, não tem que ir para Cornell, né? Basta assistir o Paulo e a Gabi, e aí você vai ser o melhor profissional do mundo, ou a melhor. Gabi, vamos parar de elogiar a gente. Muito bom, vamos para as dicas. Vamos para as dicas. Eu tenho de dica na verdade não é nem um livro específico, mas é uma autora que não tem nada traduzido em português, o que eu acho um absurdo, é uma das bases que eu uso para o curso de turismo de luxo, enfim, do segmento de luxo em geral, que é a Pamela Danziger. Tudo dessa mulher é incrível, é como se ela pegasse realmente todo esse segmento de alto padrão, a tal das vendas emocionais, que muita gente fala, mas realmente não sabe aprofundar, ou não sabe dizer o como fazer isso, e ela deixa tudo bem realista e com o pé no chão, né? Então esse é um dos livros dela, que é Why People Buy Things They Don't Need, porque que as pessoas compram coisas que eles não precisam, que elas não precisam. Tem também um outro livro que é o Let Them Eat the Cake, que é maravilhoso, e ela tem, por exemplo, né, vou dar uma frasezinha rápida aqui, né? Por que as pessoas compram coisas que elas não precisam? Para satisfazer um desejo concreto, que não pode ser definido de forma racional ou mesmo consciente, pois ele é efêmero, baseado em emoções e sentimentos. Mas para isso, o como fazer isso, você que trabalha nesse segmento precisa dar justificativas racionais para a venda emocional. Então, esse é um segmento de mercado, é uma indústria, não dá para você ficar no lúdico, né, no lance só das emoções, você tem que saber o como colocar isso no mercado. O que satisfaz o desejo é o ato de consumir e não o item consumido. E ela fala coisas assim ao longo do livro que são sensacionais, está tudo marcadinho aqui, inclusive ela já falou bem antes do nosso amigo Simon Sinek que é preciso começar pelo porquê. Eu achei isso incrível. Não, é sensacional isso. Isso mostra. Eu tinha mania, quando eu morava na Alemanha, eu tinha mania de observar as pessoas na Primark, essa loja de clothing, né, de roupas, que vende tênis a $1, a €1, etc. E é absolutamente impressionante você ver as pessoas compulsivamente consumindo. E essa questão da Primark, dessas grandes lojas de produtos baratos de massa, IKEA a mesma coisa. Você percebe claramente que as pessoas
é apenas o ato de comprar, de consumir, não Isso, é a necessidade, exato, o preenchimento da necessidade, é o ato de exato. consumir, né? E é sensacional, porque isso tem uma implicação, assim, planetária, né? Hoje em dia, outro dia eu estava vendo uma reportagem de que o deserto do Atacama, no Chile, está virando um cemitério de lixo, de roupas sintéticas que são despejadas Olha que no loucura. mundo, originadas desse Exato. consumo desenfreado dessas grandes marcas, né? Então é sensacional esse É livro muito aí. legal. Eu sou apaixonada pelo assunto em geral, de comportamento de consumo e etc. E só para finalizar, só para deixar as pessoas com gostinho aí de que vale a pena ler tudo da Pamela Danziger, é, ela fala coisas como antecipação, né, o prazer da antecipação, que inclusive também entra numa das coisas concretas, o porquê que as pessoas compram. Então, se a gente pensar em comprar um sabonete, tem a antecipação daquela sensação do banho gostoso, né? Uns chinelos Uhum. fofos que ela fala é a sensação, a compra antecipada do desejo, da sensação do descanso quando chega em casa. E em viagens tem tudo a ver, né, gente? Eu já Uhum. dizia a Teresa Uhum. Pérez, Uhum. que nas suas palestras, né, fala 70% do prazer de uma viagem está no planejamento. E é muito Uhum. legal. Então tem tudo a ver com o nosso negócio, tem tudo a ver com o segmento também de alto padrão. Pamela Danziger, deixa minha dica. Sensacional. E vai para a E pilha a dos tua? amarelinhos. Vai para a pilha dos Vai. amarelinhos. Já vai voltar, tá ali, ó, tá escapando ali uma amarelinha ela. Sensacional. E Não, a minha você? dica Tua vai dica? para uma pousada que eu tive a oportunidade de conhecer lá em Penedo, no Rio de Janeiro. Penedo fica no meio do caminho entre São Paulo e Rio, portanto, que os paulistas podem ir, os cariocas podem ir também. Tem o Parque Nacional de Itatiaia, que foi privatizado agora pela Parque Tour, e que está fantástico o parque para fazer caminhadas, fazer trekking. E essa pousada Pequena Penedo eu fui para comemorar o aniversário de 60 anos de casado dos meus pais. Foi uma meeting, family Que reunion, que legal. praticamente fechou a pousada inteira. Gente, 60 anos. 60 anos de casados Meu e Deus. maravilhoso, eles queridíssimos, né? O meu pai, dono do canal da História do Rádio, que tem mais de 40 Que mil legal. seguidores, e Que eles barato. e eles estavam lá, e de repente eu descobri que nessa pequena pousada, é uma pousada pequena Suécia, a gente vai mostrar aqui as fotos, eles estão lá há mais de 60 anos, abertos também, lá em Penedo, e tem um clube de jazz sensacional, Ah, pronto, chamado tudo que Jazz você queria Village, na vida. e é um dos clubes Nossa, Paulo que, vai que morar lá, vai se mudar para lá. faz parte da história do jazz do Rio de Janeiro. Então, os Que artistas, legal. nos últimos 40 anos, que frequentavam o Rio para fazer shows, iam para a pequena Suécia para descansar, e aí davam lá uma canja. É um clube de jazz que tem 40 lugares, um restaurante excepcional, e que já passou lá Stanley Jordan, já passou Que Victor máximo. Biglione, já passou Djavan, inclusive lá nesse final de semana quem estava tocando lá era um cara chamado François de Lima, que é um trombonista que tocou muitos anos com Djavan e que está, né, morando em Nova York, e é brasileiro, mas que passou pelo Brasil e foi lá dar uma canjinha, e a gente Que teve a sorte máximo. de estar lá. Então eu recomendo essa posada, sensacional, 2 horas e meia do Rio de São Paulo, Como é Pequena que é o nome Suécia. mesmo? Pequena Suécia. Pequena E a Suécia. Marie é uma Que filha de um máximo. sueco, que é uma pessoa interessantíssima e que eu acabei ficando amigo, conversamos muito durante o final de semana, e ela está lá para receber todo mundo. É isso, Gabi. Muito bem. Ah, Bom, valeu. Até um a beijo para próxima. você e até o programa 62.